Boa noite. Eu quero ler para vocês uma história bem interessante. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Mas veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito. Glória a Deus! Vamos adorar o Senhor? As palmas. Aleluia! Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos teus. Ressuscitado, glorificado, no inferno e a morte venceu. E agora? E agora? Quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Aleluia! Teu Espírito me revela quem tu és. Ele é o Filho de Deus. Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, sua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 aleluia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estava sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ai, que alegria! Jesus veio a nós. Ele cresceu em conhecimento, realizou milagres, ensinou sobre o reino. Enquanto estava em Jerusalém para a Páscoa, Jesus realizou grandes sinais e maravilhas. Por causa disso, muitos tinham fé nele. Certo dia, um homem chamado Nicodemos, considerado príncipe dos judeus, queria conhecer Jesus. Mas ele o visita à noite, porque tinha medo de que as pessoas o vissem com ele, porque muitos não o reconheciam como o Messias. E assim acontece esse encontro.
Shalom. Obrigado por concordar com este encontro. Sente-se, Nicodemos. Qual o motivo da sua visita? Tenho ficado impressionado com tudo que tenho ouvido. Mas ninguém pode fazer esses sinais sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. O que você acha de tudo isso? Não sei. Quero entender o que veio nos mostrar. Um reino. Que tipo de reino? Um tipo de reino que não pode ser visto, a menos que uma pessoa nasça de novo. Mas como alguém pode nascer de novo sendo já velho? Não é possível retornar ao ventre de sua mãe e renascer? Não é disso que falo. Em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Pois o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É isso que deve nascer de novo, para uma nova vida. Mas como pode ser isso? Você sendo mestre em Israel, não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Ouça isso. O que você escuta? Escuto o barulho do vento. Mas como você sabe que é o vento? Porque posso sentir e ouvir o seu som? Mas você sabe para onde ele vai? Ou de onde ele veio? Não. É isso que falo quando digo nascer do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas diferentes. E embora não possa vê-lo, você pode reconhecê-lo. Nós falamos das coisas que conhecemos e testemunhamos, mas vocês não aceitam. Falamos sobre coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tempo em tempos. Os dias passam, as horas voam. Não podemos parar o tempo. Nicodemos se encontrou com Jesus à noite, pois não sabia de fato quem ele era. Muitos naquela época não reconheceram. E você conhece a Jesus? De repente, com o passar do tempo, você conheça e reconheça quem é Jesus. Mas talvez seja tarde demais. Quando o relógio do Senhor marcar a hora, você vai ficar de fora, vai haver lamento.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Mas, para nos salvar, era necessário que o sangue de um inocente fosse derramado. Em meio à alegria de sua vida, houve a dor e a tristeza de sua morte. Ele era o que precisávamos para redimir os nossos pecados. Em Lucas 7 relata um momento na vida de Jesus, que ele foi convidado para a casa do fariseu Simão. Em contraste, chegou uma pessoa que não havia sido convidada, uma mulher pecadora. Ela chegou e foi direto na mesa aos pés de Jesus. Ajoelhou e chorou. Chorou tanto que suas lágrimas lavaram os pés do mestre. Após chorar, ela puxou os seus cabelos e com os seus próprios cabelos ela enxugou os pés de Jesus. Após esse momento, enquanto todos estavam assistindo, ela abriu um vaso de alabastro e passou unguento nos pés do mestre. Ela não deu caso aos olhares e nem aos seus julgamentos. Ela fixou o seu olhar nos olhos de Jesus, reconhecendo que ele é santo, mesmo que ela não fosse. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus, quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus, quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. A Bíblia relata que uma mulher pecadora, ela adorava o Senhor. Ela não, na Bíblia não fala o porquê que ela vai em encontro a Ele. Mas eu creio, por ouvir milagres, ouvir aquilo que Jesus fazia, ela queria ter um encontro real com Ele. Porque eu creio que de repente Ele teria salvação para ela. Só que naquela noite ela não era convidada, uma mulher que não era vista na sociedade, uma mulher pecadora. Então tinha muitos olhares em cima dela, olhares de julgamento, dizendo que talvez o que ela está fazendo aqui, você não merece, você não é digna. Por que você está se lançando aos pés daquele que poderia ser o Salvador? Muitos olhares para ela. E eu creio que nessa noite, nesses dias nós estamos vivendo isso. Olhares, eu não sei que tipo de olhares, que tipo de falas que você está vendo, que você está ouvindo.
Mas nessa noite, essa mulher nos ensina uma adoração independente daquilo que ela esteja, daquilo que ela sofreu, aquilo que ela viveu. Ela simplesmente se entregou aos pés de Jesus, reconhecendo que Ele era santo, mesmo que ela não fosse. Talvez ele podia ecoar: você não é digno, eu não sou digno. Mas quem que é digno? Somente Jesus, Ele é digno. E eu quero dizer nessa noite que essa mulher nos convida essa noite a adorar o Senhor. Da forma que você esteja, o Senhor faz esse convite: venha. E muitas vezes Ele falou: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Talvez você não se sente digno de adorar o Senhor. Talvez escute vozes. Mas aprenda com essa mulher: independente daquilo que ela viveu, ela pode adorar o Senhor, porque eu sei que somente Jesus pode trazer a salvação. Senhor Jesus, quero beijar teus pés, meu Salvador. Amado Jesus, quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Hoje pela manhã, antes de vir, quando eu estava me preparando, fazendo meu devocional, Jesus me lembrou de algo que eu me entristeci, que eu me envergonhei. Porque muitas vezes eu deixei de adorar o Senhor, com medo de julgamentos, com medo do que pessoas poderiam falar. Eu deixei de provar talvez algo, uma experiência diferente, porque eu tive medo. Eu já disse aqui na igreja uma vez, que uma vez me deu uma vontade de correr. Eu estava no ônibus adorando ao Senhor, me deu uma vontade de correr. Eu não sei, mas muitas vezes a gente fala, dá vontade de correr, dá vontade de pular. Me deu vontade de correr. E aí o que eu fiz? Eu não fiz nada, porque eu fiquei com medo, achando que talvez se eu corresse as pessoas iam achar que eu sou louco. Quem que é aquele louco correndo no meio da rua? O Senhor me trouxe essa memória. Não somente isso, mas muitas vezes eu ter deixado de adorar o Senhor porque eu tive vergonha de olhares de julgamento. Não faça isso, meu irmão. Não tenha vergonha. Não se sinta culpado por nada. Você que está cansado, eu não sei como você veio essa noite. Eu não sei qual que é o seu problema. Adora o Senhor. Simplesmente adore. Não tenha vergonha de adorar o Senhor. Não faça igual aquela mulher que tinha pessoas naquela casa e ela simplesmente não quis deixar com que as pessoas olhassem, deixasse que a adoração dela fluísse. Que essa adoração nos mostra até hoje como nós devemos adorar o Senhor. Aquela mulher, ela deu tudo aquilo que ela tinha. Se você vê, ela não tinha de repente um pano, um lenço para enxugar os pés de Jesus. Ela mesma com seus cabelos enxugou. Ali mostra que você não precisa adorar o Senhor com efeitos, com sons, com muitas coisas. Somente com seu coração, em espírito e em verdade. E você vai achar Jesus. Que nessa noite você possa adorar Ele com seu coração. Vamos adorar Ele mais uma vez. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus,
Aleluias, aleluias. Depois de Jesus ser ungido por Maria, né, ter os seus pés lavados, ungidos com óleo, lavado com os cabelos da sua cabeça, alguns momentos depois, Jesus mandou que seus discípulos, seus 2 discípulos, né, que Pedro e João entrassem em Jerusalém, que preparassem a ceia de Páscoa. Era quinta-feira, e os judeus que vinham da Galileia celebravam a Páscoa na quinta-feira, os judeus que estavam na Judeia celebravam a Páscoa na sexta-feira, e Jesus tinha vindo da Galileia juntamente com seus discípulos, e ali ele falou: Pedro, João, entre na cidade, compra o cordeiro, façam os preparativos para a ceia de Páscoa. E lá foram seus 2 discípulos, compraram o cordeiro, compraram as ervas, prepararam tudo, alugaram o cenáculo que já estava preparado pela soberania de Deus para que a Páscoa fosse celebrada. Mas naquele jantar de Páscoa, Jesus e os seus discípulos, Jesus disse uma palavra que eu quero dizer para os irmãos nessa noite. Ele disse assim para os seus discípulos: eu desejei muito esse momento juntamente com vocês. Eu desejei muito essa Páscoa. Eu desejei muito esse jantar com vocês. Porque Jesus, meu querido irmão, Ele amava aquelas pessoas. Ele amava os seus filhos. E eu creio também que, da mesma forma que Jesus esperou ansiosamente aquele momento, Ele também espera esse momento comigo e com você nessa noite. Talvez Jesus está ministrando aí no seu coração: olha, meu filho, eu desejei muito que você viesse aqui hoje, nessa noite, para nós celebrarmos essa Páscoa aqui, essa ceia juntos. E hoje nós vamos, de uma maneira assim, muito alegre e feliz, celebrar essa ceia de Páscoa, essa ceia da ressurreição, de maneira que todos vocês que estão aqui vão poder participar, você juntamente com a sua família, porque foi um momento muito especial que Jesus quis estar com eles. E daqui a pouco você vai receber aí onde você está, pode ficar tranquilo, aí onde você está, a ceia. Mas eu gostaria que você observasse essa mesa que está montada aqui. Tem alguns elementos aqui que eu gostaria que você observasse. Olha aqui, ó. Tem as ervas amargas, o pão que era o pão sem fermento. Eu já vou falar sobre isso daqui. O cordeiro pascal. Cada uma dessas coisas aqui tinha um significado, e um significado muito especial. Mas nesse momento eu gostaria de falar só dessas ervas aqui. Deixa eu pegar uma aqui, que simbolizam aquelas ervas que eram ervas amargas. Você está vendo que, olha, é de verdade, não é de plástico não. Mas o fato disso daqui ser uma hortaliça, né? Viva. E quando ela foi colocada aqui, mesmo que com um pouquinho de água aqui nessa taça, para que a água conservasse um pouquinho da vida dela, ela chegou aqui viva. Ela chegou nesse altar aqui viva. Só que agora o que está acontecendo com ela? Ela está Ela está morrendo. Ela está morrendo. Ela vem viva para o altar e ela morre no altar. Essa erva, ela representa a minha e a sua vida, meu querido irmão. Ela vem viva para o altar e ela morre no altar. E talvez você precisa hoje alcançar
algo de Deus para a sua vida. Não se distraia não, foca em mim aqui. Você precisa alcançar algo de Deus para a sua vida, meu querido irmão. Você precisa que a sua vida seja transformada, seja mudada completamente. Você precisa fazer como essa erva aqui, ó. Que essa erva aqui, ela tem tudo a ver com a minha vida. Ela é amarga. Ela está cheia de falhas. Ela está cheia de pecados. E ela precisa vir para o altar e morrer no altar, e perecer no altar. Coloca a sua vida no altar de Deus, meu querido irmão. Mais do que isso, restaura o altar de Deus na sua vida e na sua casa. E o altar, ele é o lugar de sacrifício. Existia aquele altar do sacrifício lá no Antigo Testamento, onde os animais eram mortos e queimados. Era um lugar de morte. A cruz foi um lugar, foi o altar que o próprio Deus erigiu para que o seu filho fosse sacrificado naquele lugar. E o altar, o nosso altar aqui, é um lugar onde nós depositamos a nossa própria vida. É o lugar onde você deposita a sua própria vida. É aquele lugar quando você entra para o seu quarto, você fecha a porta e lá você morre. Você está disposto a isso, meu querido irmão? A colocar a sua vida no altar de Deus e falar: Deus, aqui as minhas vontades morrem, os meus direitos morrem, os meus desejos morrem. Eu não vivo mais para mim, eu morro aqui nesse altar. Você está disposto a isso nessa noite, meu querido? Essa é a grande pergunta. É falar, você não precisa responder para mim, é responder para o Espírito Santo. Senhor, eu quero morrer, eu não tenho mais vontades, a sua vontade é a minha vontade. Os teus sonhos, como é difícil você falar isso, meu querido irmão, e dizer assim: Senhor, eu quero viver os teus sonhos, não os meus. Isso é morte. Eu não quero mais ter aqueles desejos, não os meus, eu quero os seus para a minha vida, porque eu sei que os seus sonhos são maiores do que os meus, os teus planos são maiores do que os meus. Meu querido irmão, só diz isso quem vem para o altar e morre. Os irmãos vão servir para você aí, pode servir, mas vai refletindo sobre isso. E qual resposta você vai dar para o Espírito Santo hoje? Senhor Jesus, eu quero beijar os seus pés, mas eu quero te dizer, eu não tenho mais vontades, eu não tenho mais direitos. Jesus, lá naquele sermão da montanha, ele disse o seguinte: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Quem são os pobres de espírito, irmãos? São aqueles que não têm mais direitos, são aqueles que não têm mais vontades, são aqueles que não têm sonhos próprios, eles têm os de Deus. Esses são os pobres de espírito. E talvez você está aqui hoje, assim como eu, precisando desesperadamente de um toque de Deus na sua vida. Vem para o altar e morra no altar. Aqueles que já receberam, feche seus olhos, ore ao Senhor.
todos vocês, inclusive as crianças, podem participar nesse momento, tá bom? Isso não é a Santa Ceia, meu querido, pode ficar tranquilo. Isso é o nosso jeito de celebrar a ressurreição de Jesus. Porque Ele disse: olha, eu desejei muito ter esse momento com vocês. Pode subir. Quero te convidar a ficar em pé um momento. Abre aí essa embalagem. Você está vendo aí que tem alguns elementos aí. Tem um vinho, tem um pedacinho de um cordeiro que foi preparado de uma maneira muito especial. Naquele jantar de Páscoa, meu querido irmão, estavam ali todos os discípulos de Jesus, inclusive Judas. E a Bíblia deixa claro, né? Judas que foi quem o traíra. Mas isso fala muito ao nosso coração que Jesus, ele não abre mão de ninguém. Ele não abriu mão daquela mulher pecadora que foi lá lavar os seus pés. Jesus não abre mão de você hoje. Não se sinta indigno, porque Ele não abre mão de você. Glorifica a Deus mesmo, diga aleluia, porque Ele não abre mão de você. O Espírito de Deus, Ele anseia por você com ciúmes, com gemidos inexprimíveis. E hoje você pode ter comunhão com Ele por causa do sangue de Jesus representado aí nesse cálice. Feche seus olhos, ore ao Senhor, dedique essa ceia ao Senhor, participe dessa ceia com Jesus, a ceia do Espírito Santo, na presença de Deus, em nome de Jesus. Pai querido, nós nos entregamos no Teu altar, ó Deus, como essa hortaliça aqui, que ela vem viva e ela morre aqui, Senhor. E nós, como igreja do Senhor, nós queremos, ó Deus, morrer no Teu altar hoje, Senhor, para as nossas vontades, mas porque nós ansiamos ter comunhão com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode comer do cordeiro, do pão, tomar do vinho.
Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Bom, após a ceia, a Bíblia relata Jesus indo ao Getsêmani orar. Eu não quero que eles me vejam desse jeito. Mestre, estás em perigo? Devemos ficar aqui. Vigiai. Orai. O que há com ele? Parece assustado. Ele falou em perigos durante a nossa ceia. Falou de traições e... No Getsêmani foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Crucificam! Blasfemo! Crucificam! Blasfemo! Violentamente agarraram seus braços e amarraram suas mãos. Amarrado pelos punhos, foi levado por um soldado romano forte e brutal. Com um chicote feito de lascas de ossos, bateu nele com toda a força que possuía dos ombros até os seus pés. Sua pele, queimada pelo sol, foi dilacerada. Assim como navalhas que atravessam o seu peito, incontáveis vezes seu sangue espirrou enquanto cada chicotada desumana era dada. Várias vezes seus joelhos vacilaram, enquanto sua carne era cortada como fitas. Então, surpreendentemente, ele virou sua cabeça, olhando nos olhos dos seus opressores. A face dos soldados se tornaram pálidas quando a mensagem queria dizer: este sangue é por você. Apesar disso, eles rasgaram suas roupas violentamente, e sua apreensão pareceu cair enquanto as multidões se aglomeravam. Eles o forçaram a carregar sua cruz enquanto o socavam e batiam. Enquanto as lascas do madeiro sobre ele pareciam cavar fundo suas costas, sentia sono e sede, e sua língua se apegava ao céu da sua boca. Enfraquecido pela perda de sangue, o profeta caiu ao chão, fazendo seu sangue respingar em um homem ao qual iria ajudar a carregar a sua cruz. E quando ele se abaixou para limpá-lo, o profeta olhou e era como se dissesse: esse sangue é por você. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz.
Jesus, naquela cruz, às 9h da manhã, Jesus estava crucificado. Agonizou, clamou por muitas horas, até que ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pendeu a cabeça e expirou. Jesus estava morto. A Bíblia fala que do meio-dia até as 3h da tarde, o dia se tornou em noite, ficou uma escuridão total, trevas pairaram sobre toda a terra. Eu vejo que essas trevas, elas falam muito, porque naquele momento em que Jesus, ele morreu, muitos sonhos morreram junto com Jesus também. A esperança de muitas pessoas também morreu quando Jesus pendeu a sua cabeça. Você imagina aquela mãe, a mãe de Jesus, que estava ali aos pés da cruz, assistindo tudo. Algumas pessoas ajudaram a remover Jesus da cruz, e aquela mulher enterrou seu filho. O amor dela foi sepultado juntamente com Jesus naquela sepultura. Naquela tarde, noite de sexta-feira, alguns discípulos que ali estavam, eles abandonaram Jesus. A esperança deles também morreu quando Jesus morreu. Aqueles doentes que estavam em Jerusalém, esperando talvez que Jesus o curasse, que Jesus os transformasse, a esperança desses doentes também morreu naquela cruz. A fé de muitos discípulos, alguns deles voltaram às suas antigas profissões, voltou a pescar, porque a fé deles também morreu ali naquela cruz. Às vezes, irmãos, a nossa esperança ela morre, a nossa fé morre, os nossos sonhos morrem. Aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam tão desiludidos que eles abandonaram tudo, foram embora mais cedo para sua casa, porque a fé deles morreu e foi sepultada junto com Jesus. Passou a sexta-feira, o sábado, no sábado à noite, talvez algumas pessoas, os poucos que restaram ainda em Jerusalém, porque muitos já haviam ido embora, foram dormir desiludidos, porque a fé, a esperança, o amor e os sonhos morreram com Jesus. Mas no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou, e lá chegou Maria, mais um corpo. Ela
Fique de pé ainda uns instantes. Aleluia! Mais alguns minutos, por favor, fique de pé se você puder. Olha só, a Bíblia diz assim, lá em Mateus capítulo 26, que no dia, naquela manhã, naquele domingo, que Jesus ressuscitou, olha só, a Bíblia fala que muitos santos, muitos sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram e entraram na cidade. Esse foi o poder da ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer assim: se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro de vós, Ele ressuscitará também vocês. Nós começamos esse culto dizendo que Ele é poderoso para transformar o luto em festa. Eu creio que Jesus, Ele pode ressuscitar a alegria do seu coração. Eu creio que o poder da ressurreição também pode ressuscitar os sonhos do seu coração. Eu creio que Ele pode ressuscitar a esperança no seu coração, a fé no seu coração, porque é o poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Eu quero profetizar vida sobre você hoje, meu querido irmão. A vida de Deus, o poder da ressurreição que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que Ele ressuscite a sua vida com Deus, a sua vida com Deus. Ressuscite a sua esperança. Ressuscite o seu amor pelas coisas de Deus, o amor pela casa de Deus, o amor pela palavra de Deus, pelas escrituras, o amor pelos seus momentos de oração. Que você tenha amor em desfrutar dos momentos de oração, que Ele ressuscite isso na sua vida, e acima de tudo, que Ele ressuscite a fé que um dia Ele voltará para nos buscar e nos levar para habitar no céu com Ele. Glória a Deus! Jesus, ele foi crucificado, a Bíblia diz, como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro. Ele morreu como um cordeiro, mas Ele ressuscitou como um leão, e toda a terra um dia vai ouvir o rugir do leão de Judá. Aleluia! Aplauda ao Senhor mais uma vez, meu querido irmão.
Glorifica ao Senhor ainda, meu querido irmão. Agradeça a Deus, Pai. Tem esse momento de oração aí no seu lugar aí. Agradeça a Deus por tão grande salvação, pela ressurreição, pelos olhos da fé, meu querido irmão. Pelos olhos da fé, aquilo que Jesus tem feito na sua vida, no seu coração, e fará ainda na sua família, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos e na sua casa, Pai. Que momento maravilhoso, Senhor Deus, é estar na tua presença, Jesus. Que momento maravilhoso é desfrutar, Senhor Deus amado, daquilo que o Senhor fez e ainda faz por nós, Jesus. Eu quero orar, Senhor Deus amado, pela tua igreja nesta hora, Senhor Deus, nessa noite, crendo e vendo pelos olhos da fé todas as coisas que o Senhor realizou hoje e há de realizar nos próximos dias, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Você pode se assentar.